Olá! Escolhemos esse livro para ser o segundo do canal por pedidos e porque traz luz a um assunto pouco falado nos meios do desenvolvimento pessoal e autoajuda. Daniel Goleman apresentou a milhões de leitores o conceito de inteligência emocional, uma combinação de características e habilidades psicológicas que ele acredita serem essenciais para o sucesso na vida. Habilidades como confiança e motivação são induzidas ou destruídas na infância, mas Goleman diz que os adultos ainda podem aprender e aplicá-las. O destaque deste livro é que Goleman explica a inteligência emocional em uma base biológica sólida. Embora o livro use muitos termos técnicos, procuramos resumir de uma forma bem mais clara e concisa, para que seja fácil a todos compreender os conceitos. Tenham uma ótima audição. Ideias básicas. QI contribui apenas 20% para o sucesso na vida. A inteligência emocional é muito mais importante do que o QI. Os 5 domínios da inteligência emocional são autoconsciência, controle emocional, automotivação, empatia e habilidades interpessoais. A gente tem o equivalente a 2 mentes, uma que pensa e outra que sente. As 2 partes do cérebro funcionam independentemente uma da outra. Emoções fortes interferem no pensamento. O medo enfraquece o intelecto. O objetivo é encontrar um equilíbrio inteligente entre razão e emoção. Fluxo é o que você sente quando concentra toda a sua atenção em tarefas que correspondem às suas habilidades e paixões. Isso é inteligência emocional no seu melhor. O cultivo da inteligência emocional é essencial para uma gestão rentável. O feedback é a moeda corrente da inteligência emocional na gestão. O sucesso de um grupo não é determinado pelo QI de seus membros, mas por sua inteligência emocional. Inteligência emocional. A pesquisa sobre a biologia da personalidade e das emoções aumentou nos últimos anos. Tais estudos mostram claramente que parte da inteligência e da personalidade humana é determinada pela genética. No entanto, isso levanta 2 questões: o quanto você pode mudar em si mesmo? E por que algumas pessoas inteligentes falham na vida enquanto pessoas menos inteligentes são bem-sucedidas? As respostas estão em uma habilidade chamada inteligência emocional. A noção de que existe pensamento puro, racionalidade insensível, é uma ficção. A evolução nos dotou de emoções que nos ajudam a lidar com situações de risco e agir diante do perigo. Até hoje preservamos o sistema emocional de nossos ancestrais das cavernas, que enfrentavam regularmente situações de vida ou morte. Na sociedade moderna, essas emoções muitas vezes dominam nosso pensamento lógico. Todos têm 2 cabeças, uma pensa e outra sente. A mente racional permite que uma pessoa pense e medite. A mente emocional é impulsiva e poderosa. Normalmente, as 2 mentes trabalham em harmonia, mas sentimentos intensos às vezes fazem com que a mente emocional domine a mente racional. Temos sentimentos por tudo que fazemos, pensamos, imaginamos, lembramos. Pensar e sentir estão intimamente relacionados. Os centros emocionais do cérebro se desenvolveram primeiro. O sistema límbico envolve o tronco cerebral, o centro das emoções passionais. O tronco cerebral também afeta a memória e o aprendido. Mas depois se desenrolou o neocórtex, onde o cérebro pensa, e então as amígdalas cerebelares se desenvolveram nas laterais do cérebro. Essas estruturas gêmeas atuam como depósitos de memória emocional. Eles nos dão significado emocional e paixão. Em caso de crise, eles reagem imediatamente, muito mais rápido que o neocórtex. Este cérebro emocional pode funcionar independentemente do cérebro racional. Sua amígdala presa às memórias de excitação emocional e nos permite ter memórias vívidas de alegria ou perigo. Quociente de inteligência, QI, e inteligência emocional não são habilidades opostas, são habilidades separadas. Enquanto as amígdalas cerebelares nos incitam à ação, o córtex cerebral age como um amortecedor e suprime ou controla os sentimentos. Quando a amígdala é ativada e o neocórtex é incapaz de controlá-la, a pessoa experimenta uma sensação de abdução emocional. Essas emoções fortes podem afetar a concentração e todos os aspectos do pensamento claro. Mas, em vez de tentar se livrar dos sentimentos,
Tente encontrar um equilíbrio inteligente entre razão e emoção. Componentes da inteligência emocional. O QI de alguém contribui com apenas 20% para o sucesso na vida. O restante é resultado de outros fatores como a inteligência emocional, que inclui motivação, persistência, controle de impulsos, regulação do humor, empatia e esperança. QI e inteligência emocional não são habilidades opostas, elas funcionam independentemente uma da outra. Uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas emocionalmente inepta, e um desequilíbrio pode causar muitos problemas. A dicotomia emocional-racional aproxima-se da distinção popular entre coração e cabeça. O psicólogo Peter Salovey, da Yale, analisou a inteligência emocional em 5 domínios: autoconsciência, controle emocional, motivação, empatia e habilidades de relacionamento. 1. Autoconsciência. Descubra seus sentimentos. Como os sentimentos muitas vezes estão ocultos, a autoconsciência emocional requer atenção constante ao estado interno da pessoa, incluindo as emoções. A consciência é um estado neutro que leva ao autoexame, mesmo quando as emoções são intensas. O psicólogo John Mayer chama isso de consciência de nosso humor e de nossos pensamentos sobre ele. Concretamente, a autoconsciência e a capacidade de mudar de humor são a mesma coisa. Saber que algo está certo aqui no coração é um tipo diferente de crença e certeza que vai um pouco mais fundo do que encontrar a mesma coisa com a mente racional. As emoções podem ser inconscientes ou conscientes. Você começa antes mesmo de perceber que a sensação está chegando. As emoções inconscientes podem ter um impacto poderoso em seus pensamentos e reações, mesmo que você não esteja ciente disso. Quando você se torna consciente de um sentimento, pode avaliá-lo e controlá-lo melhor. Portanto, o autoconhecimento é a base para lidar com as emoções, por exemplo, a capacidade de se livrar do mau humor. 2. Controle emocional. Gerencie suas emoções. Desde a Grécia Antiga, o autocontrole e a capacidade de enfrentar tempestades emocionais são considerados virtudes. No entanto, a vida sem paixão seria chata. O ideal é buscar uma atitude equilibrada, a emoção certa. Enviamos sinais emocionais sempre que nos encontramos, e esses sinais afetam com quem estamos. Controlar as emoções é um trabalho de tempo integral. Estou com medo. Coisas que fazemos todos os dias, do trabalho ao lazer, tentamos controlar nosso humor para compensar a constante onda de emoções. A arte de acalmar o fluxo das emoções, especialmente suas manifestações intensas, é uma habilidade fundamental para a vida, uma das ferramentas mentais mais importantes. A forma do cérebro nos diz que quando uma pessoa é dominada por uma onda de emoções, ela tem pouco controle sobre seu cérebro e essas emoções. Porém, com algum esforço, mudanças de comportamento e até medicamentos, a pessoa consegue controlar a duração e a intensidade de suas emoções. Fluidez é inteligência emocional no seu melhor. Uma das emoções mais difíceis de se livrar é a raiva, em parte porque é estimulante e até inebriante. Pode durar horas e desencadear um estado de alerta máximo que torna muito mais fácil provocar as pessoas. Quando alguém já está nervoso e algo desencadeia um segundo ataque emocional, a emoção que se segue é particularmente intensa. Uma maneira de acalmar sua raiva é procurar distrações. Sair sozinho ajuda, assim como a atividade física. Emoções como tristeza e pesar podem suprimir a raiva, mas carregam o risco de depressão profunda. Para quebrar os ciclos de depressão, os terapeutas ensinam você a questionar os pensamentos que estão alimentando sua depressão e a planejar uma variedade de atividades prazerosas. Isso pode ser exercícios, massagens, recados, ajuda para pessoas necessitadas ou orações. Uma mudança cognitiva de perspectiva ou uma percepção mais positiva da situação também é uma ferramenta poderosa. 3. Automotivação. Usar as emoções para atingir objetivos. A motivação positiva é fundamental para o sucesso. Os maiores enxadristas, músicos e campeões são caracterizados pela capacidade de treinar arduamente ano após o que é desde tenra idade. As emoções determinam o sucesso de uma pessoa porque podem aumentar ou limitar o uso de habilidades inatas.
A capacidade de conter as emoções e retardar os impulsos é uma habilidade única, pois é a chave para muitas conquistas, desde fazer dieta até alcançar o nível. Aqueles que têm visões pessimistas são extremamente suscetíveis à distração emocional. O medo enfraquece o intelecto, mas uma atitude positiva melhorou o pensamento. Quem usa suas emoções pode usar o medo para gerar motivação. Os especialistas descrevem a ligação entre ansiedade e desempenho como um invertido. Baixos níveis de ansiedade significam falta de motivação e desempenho. Muito medo prejudica o intelecto. O melhor desempenho ocorre no interior. Um estado levemente eufórico chamado hipomania é ideal para escritores e outras pessoas criativas. Em termos da matriz biológica dos circuitos neurais emocionais básicos, aqueles com os quais nascemos funcionaram melhor nas últimas 50.000 gerações humanas, mas não nas últimas 500, e certamente não nas últimas 5. Esperança e otimismo também desempenham um papel importante. A esperança não cede lugar à negatividade e à depressão diante dos contratempos. O otimismo é a forte expectativa de que tudo ficará bem. Os otimistas atribuem o fracasso a algo que pode ser mudado para que não fiquem deprimidos quando algo não funciona. O otimismo é uma atitude emocionalmente inteligente que melhora o desempenho no mundo dos negócios. A autoeficácia, a crença de que você está no controle dos eventos de sua vida e pode lidar com qualquer desafio que surge em seu caminho, fundamenta tanto a esperança quanto o otimismo. A questão é como podemos trazer inteligência para nossos sentimentos, bondade para nossas ruas e compromisso com nossas vidas sociais? Os psicólogos identificaram um estado de desempenho máximo chamado fluxo que provoca o uso mais positivo da inteligência emocional. Fluxo é a sensação que vem de se envolver totalmente em uma tarefa que você gosta e na qual está avançado. O fluxo afeta como áreas entre o tédio e a ansiedade. As emoções que você experimenta durante o fluxo são positivas, focadas na tarefa em questão. Flow é um estado de autoesquecimento e foco, um estado de alegria, até mesmo de êxtase. Durante o fluxo, seu cérebro se acalma, permitindo que você conclua tarefas difíceis com um mínimo de consumo de energia. Para ensinar as pessoas, inclusive as crianças, a entrar no fluxo, faça com que façam as atividades que são importantes para elas repetidas vezes. 4. Empatia. Domínio de uma habilidade humana fundamental. Quanto mais confiante você estiver, maior a probabilidade de reconhecer os sentimentos dos outros. O relacionamento, a raiz do afeto, vem da capacidade de empatia. Aqueles que conseguem ler os sentimentos de outras pessoas são mais populares, sociáveis e sensíveis. A empatia começa na infância com a sintonia afetiva, um reflexo físico não verbal entre a criança e os pais. Essa sintonização acalma e a faz sentir-se emocionalmente conectada. A sintonização envolve sentir-se calmo o suficiente para ler dicas sutis e não verbais de outras pessoas. 5. Habilidades de relacionamento. Lidar com os outros. A capacidade de expressar sentimentos é uma habilidade social básica. As emoções são contagiosas. Enviamos sinais emocionais sempre que nos encontramos e subconscientemente imitamos as emoções que emanam dos outros. Desta forma, os sinais de um influenciam os sinais do outro. Quando interagimos, muitas vezes espelhamos a linguagem corporal um do outro. Quanto maior a sincronização, mais humor compartilhamos. Essa coordenação de humor é a versão adulta da coordenação afetiva entre pais e filhos e é fundamental para a eficácia interpessoal. Quanto melhor você puder sentir as emoções dos outros e controlar os sinais que envia, melhor poderá controlar o efeito que tem sobre os outros. Esta é uma parte importante do exercício de sua inteligência emocional. Inteligência emocional aplicada. A inteligência emocional é importante na maioria das áreas de nossas vidas diárias, incluindo gerência. A arrogância de alguns chefes e o clima negativo que eles criam reduzem a produtividade e afastam os funcionários. Usar a inteligência emocional para evitar tais impactos negativos em um ambiente corporativo é uma vantagem na gestão de uma organização. O feedback é um argumento importante para a inteligência emocional dos executivos.
Os executivos devem aprender a prover e aceitá-los de forma inteligente. Os comentários não devem ser interpretados como críticas ou ataques pessoais. Para oferecer críticas construtivas, fale com a outra pessoa pessoalmente. Pratique sua empatia. Faça elogios e críticas específicas. Concentre-se em soluções. Aqueles que recebem críticas devem aprender a considerá-las informações valiosas. Em uma economia dominada por trabalhadores do conhecimento, o conceito de quociente emocional de um grupo é crucial. Equipes bem-sucedidas dependem da capacidade de seus membros trabalharem juntos harmoniosamente e alavancarem os talentos uns dos outros. Casamento. A inteligência emocional pode ajudar a reduzir as tensões sociais e pessoais que alimentam a separação. Homens e mulheres adquirem diferentes habilidades emocionais durante a infância. A crítica severa é um prenúncio de problemas no casamento. Para alcançar a harmonia, devemos aprender a criticar as ações sem atacar a pessoa. Quando você ataca pessoas, faz com que as pessoas se sintam inseguras e defensivas, o que pode levar a reações violentas. Crianças. A pesquisa mostra um declínio na saúde emocional das crianças no mundo industrializado. Essa tendência reflete a abstinência geral, ansiedade e depressão, transtorno de déficit de atenção e comportamento criminoso. Tanto crianças quanto adultos precisam ser treinados nas 5 habilidades mais importantes da inteligência emocional. Alfabetização emocional. O caráter é uma palavra antiquada para habilidades que acompanham a inteligência emocional. Aqueles que cultivam a capacidade de superar o egocentrismo e os impulsos emocionais podem cultivar sua inteligência emocional, incluindo autoconsciência, autocontrole, maior motivação, aceitação dos outros e melhores relacionamentos.